boa noite. Estamos aqui na nossa live semanal e hoje a gente vai conversar sobre como manter a constância na alimentação vegetariana. Algo que às vezes é difícil começar e dar continuidade. Muita gente tem dificuldade em manter a constância na alimentação vegetariana. Boa noite, Pati. Boa noite, Enoan. Boa noite, Érica. Boa noite, Dea. Boa noite, Maiara. Boa noite, Demétrio. Boa noite, Andresa. Vamos conversar um pouquinho hoje. Vamos lá, minha gente. Boa noite, George. Como é que vocês estão se sentindo hoje, hein? Me contem aí. Como é que está essa quinta-feira para vocês? Boa noite, Penélope. Então, gente, eu queria que vocês me dissessem, antes da gente começar, qual é a dificuldade que vocês têm, que vocês sentem para manter a constância na alimentação vegetariana, certo? Então, me diz aqui, escreve aqui nos comentários qual é a dificuldade que você tem, que você sente para manter a constância na alimentação vegetariana. Por que que é difícil? Mulher, eu não sei o que é que... Ai, não, ela tá dizendo que passaram 3 tratores por cima dela. Eu também tô com um pouco de dificuldade, viu? Agosto e setembro, assim, tá pesado. Gente, tá pesado, assim, tá pesado, não tá fácil, não. Eu fui ver meu horóscopo hoje e tava, assim, dizendo, olha, não vai melhorar não, tá? Não vai melhorar em setembro não, então segura a tua onda aí. A Andresa tá dizendo desapegar totalmente de uns pratos específicos. Vou anotando aqui, certo? Massa. O que mais, gente? Que vocês acham? Qual a dificuldade que vocês têm para manter a constância na alimentação vegetariana? Tem mais alguma coisa? Alguma outra dificuldade que vocês sentem? Penélope tá dizendo, eu não consigo parar de comer ovo, leite e ovo-lacto. Perfeito. Certo. Vamos abordar isso. Que joia. E eu acho que a parte mais importante, minha gente, é essa parte da gente entender e da gente aceitar a nossa vulnerabilidade e a gente aceitar as nossas limitações para que a gente possa mudar. Certo? Dea tá falando, quem não conseguir ver todos os dias vai ter acesso depois. Dea, essa é uma live semanal. A jornada, que vai começar no dia 9, na próxima semana, ela vai ficar gravada até o final da jornada. Então, ela fica gravada por uma semana, certo? Ju tá dizendo que a dificuldade para manter a constância é sensação de saciedade. Perfeito. Ai, gente, que perfeito. Não consegue parar de comer ovo, certo? E deixa eu ver mais o que é que tem aqui. Ah, perfeito. Fernando colocou aqui, para bater os macros de proteínas, tem que comer muito. Perfeito. Minha gente, vocês estão dizendo coisas incríveis. Eu trouxe outras coisas também pra gente conversar. Medo de engordar pelo alto consumo de carboidratos. Ju tá dizendo, beleza. Vamos lá. Temos muita coisa aqui. Vamos lá. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar falando sobre alguns dos pontos que vocês falaram. E depois eu vou complementando com outros pontos que eu trouxe. Certo? Que eu acho que é uma forma legal da gente ir conversando. Então, por um dos motivos que uma pessoa não tem constância na alimentação vegetariana é desapegar totalmente de alguns pratos, certo? E aí, eu trouxe aqui alguns pontos relacionados a isso. Um deles é aceitar que o nosso processo ele não é um processo linear. E que talvez a gente esteja num estágio de mudança de comportamento que
ainda é difícil. Eu vou trazer um relato de uma paciente minha que ela disse o seguinte, a gente tava conversando, ela fez assim, eu me sinto muito culpada porque os únicos alimentos que eu sinto prazer ao comer são os alimentos de origem animal. Veja que profundo, que honestidade e que forma de você conseguir olhar para si, né? Ela disse, a gente tava fazendo um acompanhamento de terapia nutricional e a gente foi trazendo os alimentos que davam prazer para ela comer. E ela tava querendo se tornar vegetariana, só que ela tava assim muito desmantelada. E ela disse, Nath, eu só sinto prazer quando eu consumo alimentos de origem animal. Veja, então talvez aceitar esse processo, aceitar esse prazer e não se cobrar para fazer completamente perfeito. Porque se a gente pensa em desapegar totalmente de alguns pratos, a gente pode pensar em todos os outros pratos que a gente já consegue não consumir, entende? Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu, sei lá, eu adorava comer sarapatel. Sarapatel eu achava incrível, né? E aí, será que se eu fosse pensar, eu vou parar de comer sarapatel, então eu não vou virar vegetariana? Eu não pensei nisso, eu pensei que, sei lá, se em algum momento eu quisesse comer sarapatel, eu iria comer sarapatel. E aí eu fui me desapegando de outros alimentos, que não eram esses alimentos que eu sentia muito prazer em comer. Entendem, gente? Então, quando a gente pensar em desapegar totalmente de alguns pratos, a gente tem algumas alternativas. Primeiro, será que o prato no formato vegano, ele é bom o suficiente para você? Alguém falou na caixinha de perguntas essa semana sobre não consegue parar de comer sushi. E aí, será que esse sushi vegano, ele é bom o suficiente pra você? Ah, Nath, eu acho que o sushi vegano não é tão gostoso não. Beleza, então, com que frequência tu come sushi? Ah, eu como sushi uma vez por semana, eu como sushi a cada 15 dias. Então, vamos deixar esse sushi aí? Deixa esse sushi aí. E aí, eu fiz esse teste comigo também. É isso, né, Andresa? Eu fiz esse teste, a Andresa tá dizendo que é bem emocional. Eu fiz esse teste comigo quando eu tava parando de comer alguns alimentos. Eu gostava muito de sushi, eu fiz, eu posso comer sushi, eu vou comer sushi. Aí fui pra um rodízio de sushi. E eu fui, comi, e eu fiz, é isso, gente. É isso. Foi legal, mas mudou. Então a gente só consegue ressignificar os alimentos quando a gente permite que eles estejam presentes na nossa comida, na nossa rotina. Então, e não proibindo, porque quanto mais você proíbe, mais você endeusa aquele alimento. Tudo que eu proíbo, então, pode ser o doce, pode ser o peixe, pode ser o ovo, pode ser o queijo, tudo que eu coloco, que eu digo assim, eu não posso, eu não deveria, a gente tem uma tendência a querer mais. Então, a dica nessa questão do desapego é naturalizar e permitir que ele esteja presente. Pode parecer um pouco incoerente, mas eu acho que é a única forma que a gente tem de trazer uma constância e uma sustentabilidade na alimentação vegetariana. Entende? Ficou claro, Andresa, essa questão do desapegar totalmente dos pratos? A gente não, isso é um ponto também que a gente precisa acolher a memória afetiva que a gente tem em relação à comida. A gente tem memória afetiva, minha gente. A gente gosta ou não gosta. A gente cresceu consumindo esse alimento. Então, eu não posso julgar o que eu gosto. Eu simplesmente gosto. Eu posso tentar ressignificar aquilo ali, entender que talvez aquilo ali não faça mais sentido pra mim. Mas não no sentido de punição e de proibição, mas de permissão e de escolha. Tudo é escolha. Beleza? Ficou claro? Tenta fazer isso. Aí outro ponto não consigo parar de comer ovo. Por isso que a gente não conseguiria manter a constância nos alimentos. Ou na alimentação vegetariana. Gente, esse ponto aí, não consigo parar de comer ovo, ele engloba vários outros pontos. E eu vou trazer aqui agora, certo? Primeiro, a questão de planejamento. Muitas vezes o ovo, ele é muito prático. Eu vou numa esquina, numa mercearia, no mercadinho, tem ovo. Então, assim, vou viajar, levo ovo. Por quê? Porque todo mundo consome ovo e é muito prático consumir ovo. Então, se a gente não tiver um planejamento para não consumir ovo, a gente sempre vai consumir ovo. Então, o primeiro ponto é pensar, será que eu tenho em casa outras opções que não seja ovo? O que é que vocês acham? Como é que eu posso substituir o ovo? O que é que vocês acham?
Quando eu como ovo, tem algum outro alimento que eu gostaria de consumir, que eu ficaria satisfeito também? O que é que vocês acham? Como é que eu posso substituir o ovo? Por qual alimento? Então, por onde eu começo? Eu preciso começar a estudar para entender como eu vou substituir esse ovo. Ah, Natália, eu não consumo porque eu não me planejei. Tudo bem. Eu consumo porque eu não me planejei. Tudo bem. Eu consumo porque eu gosto do sabor. Tudo bem. Se você gosta do sabor, ele vai entrar naquele rolzinho dos alimentos que a gente não consegue desapegar totalmente, que a gente falou anteriormente. Deixa o ovo para o final. Mas, se for por uma questão de planejamento, a gente pode pensar o que é que eu poderia ter em casa, o que é que eu preciso ter em casa para não consumir ovo. Me contem aí. Como é que o que é que vocês comeriam ou o que é que vocês consomem para substituir esse ovo? Eu vou dar algumas alternativas, mas eu quero saber de vocês antes. Se for pela questão de planejamento, isso é um ponto. Se for pela questão de estudar, de conhecimento, então, por onde é que eu começo? O que é que substitui? O que é que eu devo comprar? Onde é que vendem essas outras comidas? Então, se eu não quiser comer ovo, eu sei onde é que vende essas outras comidas. Penélope está dizendo que é isso, que é sobre praticidade e planejamento. É isso, Penélope. Eu acho também que é muito sobre isso, sabe? O queijo e o ovo é muito sobre isso. Não posso negar, né, que tem algumas pessoas que elas gostam de fato do paladar. E, assim, honestamente, eu também gosto, né? E não é na verdade, quando eu parei de comer carne, nunca foi por conta de paladar. Sempre foi por alguma questão ética, mas nunca foi por não gostar do gosto daquele alimento, né? Então, é bem interessante a gente pensar nessa questão do planejamento, dar uma melhorada. Melhorada no sentido de mudança. Aí, minha gente, outro ponto, que ainda sobre esse ovo. Quem são os fornecedores que vão me oferecer esses alimentos que eu vou substituir, que eu vou consumir no lugar do ovo? Será que eu sei? Quem são as pessoas que eu posso contar? Quem é a minha rede de apoio que eu posso perguntar sobre essas outras opções? Certo? Então pensa tudo isso é importante na hora da gente se planejar. Tá? Andressa tá dizendo aqui que usa o tofu mexido no lugar do ovo. E às vezes, Andressa, a gente não precisa nem... Eu gosto também do tofu mexido, na verdade, eu sou bem suspeita pra falar que eu sou bem viciada em tofu, né? Mas muitas vezes a gente pode pensar em algum alimento, alguma refeição diferente para o café da manhã ou para alguma refeição diferente para aquela refeição que eu comia ovo. Por exemplo, Natália, eu gosto muito de cuscuz com ovo, mas eu gosto muito também de cuscuz com soja. Sei lá, tô falando do jantar. E eu gosto também de um mingau de aveia no jantar. Então, em vez de pensar ovo, eu posso partir para uma relação, para um alimento completamente diferente. Que a gente pensa aí no mingau de aveia. Que não tem nada a ver com ovo, que não é um substituto direto em relação ao paladar, mas seria uma opção boa, suficiente, confortável, que você gostaria de consumir se você não consumisse ovo. Ficou claro, gente? Então, esse ponto do estudo, do conhecimento, ele é muito importante, porque senão a gente fica perdido, a gente fica no escuro, né? E assim, essa questão da rede de apoio, teve uma paciente essa semana que fez assim: eu não tenho nenhum amigo vegano. Aí eu fiz, veja, eu tenho só os meus pacientes. Meus pacientes, eles são meus amigos veganos e na quinta-feira é o momento que a gente conversa. Mas na minha rede de relacionamentos, de amigos próximos, nenhum é vegano. Ela fez, meu Deus, não acredito. Eu imaginava que tu tivesse um monte de amigo vegano. Gente, não tenho. É a mesma realidade. A diferença é que eu convivo mais com veganos porque eu atendo veganos, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque a gente consegue se fortalecer na nossa escolha e aí torna o processo mais fácil. Outro ponto. Entender a fase do seu processo de mudança. Minha gente, a mudança, ela não acontece da noite pro dia. A mudança, ela não é uma virada de chave como a gente acha. Virada de chave é uma coisa assim muito romântica, muito linda, né? De repente, pop-up, mudei e não penso mais da forma que eu pensava. Não é assim que funciona. Quando a gente fala de qualquer mudança, alguém foi plantando uma sementinha ali e a gente foi, eita, talvez faça sentido, eita, talvez faça sentido. E aí, de repente, a gente só percebe a mudança quando a gente muda. Mas se engana quem acha que esse processo é um processo da noite para o dia. Então, esse processo de mudança, ele se aplica para qualquer coisa.
Na verdade, para tudo na sua vida, para uma mudança de hábitos, para uma mudança de rotina, qualquer coisa. E aí as pessoas, elas têm várias fases no processo de mudanças. Tem a fase, eu não sei se eu falei isso para vocês já, tem uma fase que ela é de pré-contemplação, que é tipo assim, eu acho que eu não consigo, eu acho muito estranho quem faz isso. Uma fase de contemplação é, poxa, que legal, mas eu não consigo. Uma fase de preparação, poxa, acho que daria para eu fazer, eu preciso me organizar. E a fase de ação, que é a execução de fato da mudança. Então, quantas vezes a gente já não teve a intenção de mudar e a gente parou em algum desses processos, que é muito sobre essa constância que a gente está falando hoje. Então, é importante a gente olhar qual é a fase de mudança de comportamento que a gente está. Por exemplo, academia. Sou sedentário, nunca fui pra academia, nunca fiz musculação, aí eu me matriculo e aí eu digo, venho todo dia, vou malhar de manhã e de noite. Será que isso é sustentável? Será que isso de fato vai acontecer? Provavelmente isso não vai acontecer. Então, talvez a gente entender que o hábito, ele precisa ser fortalecido. E a alimentação é um hábito. E a alimentação vegetariana também é um hábito. Certo? Então, eu sugiro que a gente entenda também e olhe para o nosso processo de saber qual o tamanho que a gente pode se comprometer, tá? E tá tudo bem, qualquer fase do processo de mudança, ela é uma fase válida. Outro ponto, a culpa ao comer. Um dos grandes motivos que a gente não consegue manter a constância na alimentação vegetariana é quando a gente começa a sentir culpa por a gente não ter feito algo que a gente deveria ou gostaria de ter feito. Por exemplo, sei lá, tô há 2 meses sem comer carne. Por exemplo, meus pacientes mandam lá um caderninho dizendo 2 meses sem comer carne. E aí, de repente vai para uma festa, para um aniversário e tem um monte de coxinha e a pessoa fica louca para comer coxinha e come. E aí quando ela volta, né, pra realidade, ela faz assim, tá, e agora? Eu não sou mais nada, né? Porque eu já comi coxinha, eu não sou mais vegetariano. E aí, gente, como é que a gente pode manter a constância dessa forma? A gente pode manter a constância aceitando que aconteceu e que vamos em frente e vamos continuar. Porque se toda vez que eu deslizar nesse sentido, eu quiser desistir, a gente não vai conseguir nunca. Por quê? Porque o hábito requer uma prática e porque a gente precisa praticar o que a gente está propondo, que é uma mudança de hábito na alimentação. Tá muito complexo? Tá dando para entender? Então lembrem-se sempre, quando a gente pensa em culpa ao comer, ela deve vir sempre antes de comer, no sentido de talvez não faça mais sentido comer animais porque eu não quero matar os animais. Mas se aconteceu, esquece o que passou, olha pra frente e avalia por que eu comi. Eu comi porque eu tava com vontade, eu comi porque eu tava com fome, eu comi porque eu não tinha outra opção, eu comi porque era mais prático, eu comi, enfim. Massa, Fernando, tá entendendo? Então, gente, a culpa ao comer nunca antes, ou nunca depois, tá? Nunca pra ter culpa, nunca, nunca, nunca. Esquece a culpa. A gente precisa se planejar e fazer as coisas acontecerem e se acolher quando a gente não conseguir fazer. A culpa, ela pode gerar, na verdade, um transtorno alimentar. Isso eu tô falando, por exemplo, para pessoas que têm culpa de comer doce. Mas qualquer culpa, ela não vai ser positiva para nossa alimentação. Certo? Joia, perfeito, Penélope. Que bom que tá entendendo tudo. Outro ponto que a gente precisa refletir quando a gente quer manter a constância na alimentação vegetariana é não se preocupar com a opinião dos outros. Não se preocupar. Minha gente, as pessoas elas vão dizer que você vai ter uma deficiência de nutriente, vão dizer que nem Liana falou, que o cérebro ia diminuir, que os dentes iam cair, elas vão dizer que é frescura, elas vão dizer que você vai ter uma deficiência de proteína, que você vai ter uma anemia. Então, assim, não se preocupe, não pense na opinião dos outros. Ai, Noásia foi eu não tenho culpa ao comer. Obrigada, gente, adoro. Que joia, que bom, que bom.
Não tem culpa ao comer. Então, gente, não se preocupar com a opinião dos outros, até porque eu vou falar do outro lado. Imagina se você for, sei lá, se você for vegetariano e você tiver uma série de amigos vegetarianos, o que não é normal, mas pode acontecer. E aí, de repente, você se vê com vontade de comer uma coxinha. Como tu vai se sentir diante dos teus outros amigos vegetarianos? Você vai se sentir muito mal pelo julgamento do outro. Entende? Veja como é louco, porque independe do lado que você esteja. Você pode estar no lado que você está se sentindo mal porque você não come carne, e você pode estar se sentindo mal porque você desejou comer carne também. Se você tiver com amigos veganos, por exemplo, ou se você tiver com pessoas onívoras, por exemplo. Então, minha gente, a opinião do outro é a opinião do outro. Não pode influenciar em nada. Em nada a sua trajetória. Eu vou trazer alguns exemplos aqui que aconteceram comigo. Eu, como já falei muito de coxinha, né? Eu adoro coxinha. E tem coxinha vegana maravilhosa, né? Mas eu tava no meu processo de transição, eu tava com uma amiga minha, a gente tava numa padaria, alguma coisa assim. Aí ela pediu uma porção de coxinha de galinha. E eu fiz, eu quero. Aí ela fez assim, e tu pode comer coxinha? Aí eu fiz, eu posso comer tudo que eu quiser. Mas vocês entendem que não tinha nada a ver com ela comer ou não comer coxinha. Só porque eu tinha dito em algum momento que eu estava reduzindo o consumo de carne, ela se achou no direito de perguntar se eu podia ou se eu não podia comer coxinha. E veja só como é. Acrescentou em alguma coisa? Ela mudou o pensamento em relação a mim? Nada. Ela só disse. E as pessoas fazem isso, elas só dizem, porque não faz diferença nenhuma na vida delas. Entendem? Me contem aí se vocês se sentem, vocês escutam esse tipo de comentário, de julgamento em relação à sua escolha alimentar. Outro caso que aconteceu comigo foi em relação ao sorvete. Tava lá tomando sorvete e aí uma pessoa chegou pra mim e fez: adianta de quê tu tomar sorvete e não comer carne todo dia? Aí eu disse: adianta todas as outras vezes que eu não como carne. Eu tô tomando sorvete aqui hoje, mas nos outros dias eu não tomo sorvete e não como carne. E não que a pessoa precisasse de explicação, mais uma vez. Mas assim, mais uma vez, faz diferença para aquela pessoa? Nada! Em nada! Todo o tempo, né, André? O tempo todo a gente é julgado. Eu entendo. E às vezes eu acho que esse julgamento ele vem muito de um desejo reprimido, honestamente, é o que eu acho. De um desejo reprimido do outro lhe ver fazendo uma coisa que ele gostaria de fazer. Sabe? De ele ver assim, pô, essa coisa é muito legal, é diferente, e é muito difícil às vezes as pessoas lidarem com outra pessoa fazendo algo que seria muito legal. Eu acho, sinceramente. E aí, pronto, Penélope, em relação a ser frescura. Gente, frescura, mas assim, não é uma coisa tua, por que a outra pessoa ela precisa falar do que é teu, né? Outra situação que aconteceu também em relação à interferência dos outros foi assim, eu tava conversando com um grupo de amigos, aí teve um amigo meu que tava comendo um hambúrguer de carne. Aí ele fez: Nath, tá tão gostoso esse hambúrguer, tu quer provar? Aí ele fez: meu Deus do céu, me desculpa por ter te oferecido. Aí eu fiz: mas amigo, eu imagino que deve estar muito gostoso, que pra você não falou pra me ofender. Falou simplesmente porque pra ele era muito gostoso. Entende, gente? Então assim, só pra gente fechar esse ponto aqui, de que a opinião do outro, ela sempre vai ser ruim em relação à nossa escolha. A não ser que seja pra fortalecer, mas mesmo pra fortalecer, a gente pode se sentir pressionado. Quando você tem pessoas que estão lá fortalecendo a sua escolha. Poxa, Nath, que massa que tu parou de comer carne, que legal. Aí você faz assim: pronto, agora eu tenho que sustentar essa postura, agora eu tenho que sustentar essa imagem. Veja como é doido isso. Entende? Então, isso acontece muito, pronto, pra mim como nutricionista, né? Eu preciso ser saudável, né? Eu preciso não, né? O que as pessoas acham que eu deveria ser, né? Preciso ser saudável, preciso me alimentar bem, eu não posso, sei lá, beber, enfim, coisas que a gente cria na nossa cabeça, que são estereótipos, que as pessoas criam e a gente acha que a gente tem que assumir.
Penélope tá dizendo, tipo, sou atleta, inclusive um treinador disse que eu não tinha força, porque não comia carne. Mas, ô Penélope, mas isso faz sentido pra tu? Isso de não ter força? Isso só faria sentido se fosse verdade, né? Tá entendendo? E assim, se for verdade, se for de fato verdade, a gente ajusta a alimentação sem carne e você pode ter mais força. Você pode melhorar o seu desempenho, você pode ajustar os seus nutrientes. E aí a gente... isso não precisaria acontecer. Isso poderia acontecer você comendo carne ou você não comendo carne também, né? Então assim, se isso for... Ah, tá. Perfeito. Penélope tá dizendo que não faz sentido. Ótimo. Então assim, a única pessoa que pode avaliar a sua força é você mesma. O seu desempenho é você. O seu bem-estar é você. Então, é isso. Outro ponto, gente, não se preocupar com a opinião dos outros, não achar que precisa da satisfação do seu processo. Outro ponto, que as pessoas elas têm dificuldade para manter a constância na alimentação vegetariana é entender qual o impacto que a sua escolha tem. Por exemplo, todas as vezes que os pacientes eles vêm no consultório, eu pergunto, por que tu tá parando de comer carne? Porque ele escutar a motivação dele reforça essa motivação. Então, eu parei de comer carne porque eu acho que os animais não precisam morrer para eu sobreviver. Repete isso para tu e vê como fica muito mais fácil você persistir na sua intenção. Porque a gente precisa estar reforçando a nossa intenção. Gente, não é uma coisa assim robótica não, tá? Mas o que eu digo muitas vezes a gente se perde por questões sociais. A gente se perde porque na verdade, a sociedade nos corrompe e nós estamos dentro de uma sociedade corrompida e a gente precisa estar o tempo todo resgatando as coisas que fazem sentido pra gente. E o vegetarianismo é uma dessas coisas. Então, por que eu escolhi parar de comer carne? Por que agora tá mais difícil? Poxa, tá mais difícil, mas tá tudo bem. Eu vou melhorar, vai passar e, enfim, eu tô conseguindo fazer o que dá pra eu fazer. Tá? Então, quando a gente começa a entender qual é realmente o impacto que existe no consumo de carne, quando a gente começa a enxergar um pouquinho a realidade, qual é o impacto que existe para os animais, para o meio ambiente, para a sociedade, para os seres humanos, aquilo começa a não fazer mais sentido. Mas é interessante da gente reforçar também, porque a gente está o tempo todo corrompido. Fernando está dizendo aqui que a energia vem dos carboidratos. É isso, e você consegue achar bastante facilidade nos vegetais. Então não faz o menor sentido, né? A questão de ter força pelo vegetarianismo, na verdade, não faz nenhum sentido. Nenhum mesmo. Perfeito. Outro ponto, gente. André tá dizendo aqui, eu hoje como 90% menos de carne. Mas no começo eu não radicalizei, fui reduzindo aos poucos. Ótimo. E você vai se acostumando, e você vai se adaptando. E poderia ser da noite pro dia também. Mas o ponto que a gente falou, né? Da rotina, da constância e do hábito. E a gente vai construindo o tempo todo. Minha gente, a gente não se transforma, né? A gente constrói as nossas mudanças. Então, assim, essa coisa de mudou da noite pro dia, sempre desconfia. Eu tô falando de comportamento. Eu não tô falando da alimentação, mas eu tô falando de comportamento. Aí não tá dizendo aqui, eu me coçando aqui pra falar e não podia tirar o celular do bolso porque estava na parada de ônibus. Conte tudo, meu bem. Com a gente. Sim, gente. Outro ponto aqui que eu acho que foi Fernando que colocou, que foi bater os macros de proteínas. Tem que comer muito. Muda bastante, Fernando. Muda. Mas eu conto com a suplementação nesses casos, tá? A gente consegue aí algumas proteínas vegetais que hoje elas não são tão caras e elas são mais palatáveis. E aí, o que é que eu faço? Eu coloco no plano o máximo que você conseguiria consumir por alimento e o que você não conseguir consumir por alimento a gente vai suplementar. Normalmente dá certo, mas eu concordo com você que, por exemplo, em 100 gramas de frango você teria 25 gramas de proteína numa porçãozinha de palma da mão sem os dedos, né?
Para tu atingir 25 gramas de proteína numa porção com feijão, é bastante feijão. É bastante feijão. Mas é totalmente possível. Eu, inclusive, coloquei isso hoje nos stories. Que a gente tava fazendo um plano normoproteico. Eu coloquei de um paciente meu que ele tem 90 quilos, ou seja, ele já é enorme, né? 90 quilos para atingir 1 grama de proteína por quilo de peso, a gente fez aí 90 gramas de proteína, mais ou menos. E aí a gente usou 1 ou 2 dosadores de proteína vegetal por dia, de 20 gramas, e 3 conchas de leguminosa no almoço, 3 conchas de leguminosa no jantar e o resto para complementar. Mais ou menos isso. Para ele ficou confortável, entende? Eu tenho um paciente que come 5 conchas de feijão no almoço, 7 conchas de feijão no almoço, juro a você. Agora são homens enormes, né, que tem muita massa magra. Mas assim, é um volume realmente grande. Porque a quantidade de caloria e de proteína que a gente vai ter, a gente precisaria atingir uma quantidade, um volume maior. É verdade. Mas tenta fazer isso e ver se funciona. Deixa eu ver aqui. Aí não tá dizendo aqui, o incrível que no seu terceiro exemplo, meus amigos, quando vão comer, por exemplo, hambúrguer na minha frente, eles pedem desculpa. Ah, tirando onda! Que coisa ridícula. Que coisa ridícula. Olha, isso de pedir desculpa já aconteceu comigo, mas bem honesto. Eu tive um namorado que ele ficava bem envergonhado de comer carne na minha frente. Ficava bem envergonhado. E eu achava isso tão estranho, porque eu fiz, não, eu não tô lhe tolhendo, né? Eu só não como. Mas ele fez, não, mas eu não gosto de comer com você. Eu fiz, veja, mas você não pode deixar de comer o que você gosta, porque eu não como. Mas talvez para ele, no subconsciente, ele já não quisesse consumir. E aí, como eu já não comia, ele se sentia oprimido. Veja que coisa, que eu nunca quis oprimir ninguém, mas era uma forma que ele se sentia. Ele se sentia oprimido porque eu não comia carne. Eu tenho algumas amigas também que se sentem um pouco oprimidas. Eu não gosto, gente, disso. Na verdade, eu não quero que ninguém se preocupe com o que estão comendo na minha frente, assim, porque cada um escolhe o que quer comer. Se for pra ajudar, ótimo, mas não pra oprimir, né? Mas isso já aconteceu também. Fernando tá dizendo aqui sim. Sim, tô curioso nas dicas dos suplementos mais em conta, vê? Suplementação de proteína vegetal, né? A gente vai ter aí... Eu comprei agora 500 gramas de proteína vegetal na Racal. Cupom Nutri Natália. Foi R$80. Não foi ruim, não. Sei lá, 1 quilo daria 160, né? Eu gostei. Não é um absurdo de caro. Agora também tem proteína vegetal 500 gramas por R$150. Aí vai dar 300 conto, que eu acho caro. Mas essa da Racal, eu gosto. O sabor é legal, porque eu também, se o sabor for ruim, eu não compro. E eu achei o preço bom e a composição é boa. Então, assim, pra mim é o melhor custo-benefício. Natália, tem outras que tem sabores bons? Tem, mas são mais caras. Então, Racal, Nutri Natália, no site. Eu comprei a de paçoca, de ervilha. Acho que foi R$80, porque vai dar 40% de desconto. Os outros suplementos, eles são bem comuns, tanto para onívoro como para vegano. Por exemplo, creatina, glutamina. Tanto poderia ser vegano ou poderia ser onívoro, mas assim, todos deveriam ser veganos, tá? Mas me fala se eu esclareci a tua dúvida. Aí não tá dizendo aqui, como se fosse um castigo não consumir carne, o que eles são melhores. Ai, meu Deus. Eu não tenho condição não desse tipo de amizade não, sabe, não? Sério, como se fosse um castigo não consumir carne. É uma coisa muito ridícula, né? Porque assim, morrendo de pena de tu, porque tu não tá comendo carne. Tu não escolhesse não comer carne, meu Deus. Vamos lá. Aí Kaique André tá dizendo, eu juro a vocês que eu não sinto essa vontade toda de comer hambúrguer e nem carne de churrasco. Que perfeito. Agora sim, tem uns hambúrgueres veganos, agora a gente vai falar, né? Tem uns hambúrgueres veganos, minha gente, que eles são, assim, sensacionais. Por exemplo, os que eu mais gosto, meu favorito é o do Outback. Hambúrguer vegano. Perfeito, perfeito, perfeito. Tem aqui em Recife, Projeto Amanita, que é uma delícia. Tem Lara Clara, que eu até te mandei, André, que é muito gostoso. Gente, tem muito hambúrguer vegano delicioso, delicioso mesmo. Eu gosto, mas não é algo que eu sou apaixonada do hambúrguer, né?
Ai, adoro, 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 adoro. Minha gente, tem uns que não são tão bons não, mas os que eu tô falando são muito gostosos. Racal, se escreve assim, Fernando, RAKKAU. Vai no site e bota o cupom, que aí tu vai ter 40% de desconto. Tu vai gostar, tu vai gostar. E assim, tem umas, minha gente, que eu recebo representante no consultório que não dá pra tomar. Aí eu faço, minha gente, tá horrorosa essa proteína. Mas essa é gostosa. Speck, hambúrguer de falafel. Speck. Ah, não conheço esse da Speck. Ai, que delícia, minha gente. André tá dizendo... Comer um de carne moída da Seara, muito ruim. Eu comi o da Seara também. André, prova esse que eu tô te dizendo. La Clara, Outback. Sabe onde também? Veja, minha gente, Outback ainda tem aquela questão, né? Não é um estabelecimento vegano, né? Então, assim, talvez tenha toda uma questão aí por trás. Por exemplo, o Outback, 50's, que tem um hambúrguer vegano delicioso, mas não é um estabelecimento vegano. Então, se a gente quiser pensar no estabelecimento vegano, que tem hambúrgueres veganos, o Lari Clara e meu Deus, Projeto Amanita, que eu gosto muito. Se vocês tiverem outras sugestões aí, coloca aí, porque a gente vai compartilhando, né? Vamos lá, o que mais? Não bateu os macros de proteínas, a gente falou. Sensação da 50's é perfeito, né? Sensação de saciedade. Alguma das meninas colocou aqui. Por um dos motivos que a gente não consegue manter a constância. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando a gente para de comer carne, a gente começa a sentir mais fome. Vocês já perceberam isso? Por quê? Porque a digestão da carne ela é mais lenta do que a digestão da proteína vegetal, né? Então, a tendência é que a gente tenha fome em menos tempo. Por quê? Porque a nossa referência de saciedade é aquela referência que dá um cansaço, uma sonolência, um empachamento. Então, a gente não tem mais essa referência. Por exemplo, sono depois do almoço. Depois que eu parei de comer carne, eu nunca mais tive. E eu morria de sono depois do almoço. Morria. Então, é normal. Por quê? Porque a digestão dessa proteína vegetal, ela vai ser mais rápida. O que é que a gente tem que fazer? A gente tem que entender isso e dizer, mudou o meu hábito alimentar e talvez eu precise ou comer mais numa refeição. Isso não quer dizer comer mais calorias, porque mesmo que o volume seja maior, tá? Vou dar um exemplo. A quantidade de caloria é igual. Exemplo, 100 gramas de frango vai ser a mesma coisa que aproximadamente 7 colheres de sopa de feijão, certo? 100 gramas de carne mais ou menos. 100 gramas de carne, 7 colheres de sopa de feijão. Quando a gente observa em quantidade, 7 colheres de sopa de feijão vai ser muito mais do que 100 gramas de carne. Não é verdade? Então, em quantidade a gente comeria mais, mas a quantidade de caloria é igual e talvez não, a digestão desse feijão vai ser mais rápida. Então, talvez em 2 horas, em vez de 3 horas, eu tenho mais fome. A grande questão é que tipo de alimento que eu estou escolhendo para consumir quando eu sinto fome. E aí você não vai engordar por conta disso. Mas realmente, minha sugestão, sabe o que é? Coloca alimentos que vão te dar mais saciedade junto dos carboidratos. Então, castanha, aveia, sementinha de abóbora, girassol, gergelim, pasta de amendoim, o tofu. Então, adiciona junto das refeições alimentos que vão te dar mais saciedade. E sempre respeitar os sinais de fome e de saciedade do seu organismo. Aí não tá dizendo aqui, tudo que é besteira eu gosto. Pizza, hambúrguer, coxinha. Pra comer fruta e verdura é um sacrifício. Não, meu bem. É cada pessoa no seu processo. Não quero nem dizer pra Nutri, tá dizendo aqui, né? Na live. Meu amor, eu também adoro tudo isso. A diferença é que eu como um pouquinho mais de frutas e verduras, pelo que você tá dizendo. Mas vamos acolhendo e vamos respeitando o processo. A gente vai transformando. É isso mesmo. Só o fato da gente estar refletindo aqui já é 100%. Vitória, boa noite, Natália. Boa noite, Vitória. Então, o que mais? E aí, minha gente, o último ponto que vocês trouxeram, que foi medo de engordar. Não consegue manter a constância na alimentação vegetariana porque tem medo de engordar. É bem comum esse medo e pode ser sim. O que acontece? Normalmente, quando as pessoas viram ovo-lacto vegetarianos, eles começam a consumir muitos alimentos que têm queijo e muitos carboidratos refinados. Pão, massa, biscoito. E aí vira uma salada mista de
pão com queijo, macarrão com queijo, e aí vira tudo isso, e esses alimentos eles vão ter mais calorias, e você pode ser que engorde sim, se você fizer essa substituição. Normalmente, quando os pacientes viram veganos, isso não acontece. Porque sai da alimentação onívora para alimentação vegana, então não tem esse perigo, né? Normalmente, quando come massa, come sempre, não vai comer, normalmente não come só com molho de tomate, por exemplo. Mas isso pode acontecer se você não balancear o seu plano alimentar. Então, é pensar qual é a substituição correta que eu tenho que fazer. Feijão, leguminosa. E não ovo e não queijo. Pode até comer ovo e queijo, mas que não seja, por exemplo, eu vou trocar o meu prato de feijão com arroz por um prato de macarrão com queijo. Porque nutricionalmente é provável que você esteja bem desequilibrado e que você possa engordar também. Então, tudo é a questão da substituição. Mas se a gente ajustar direitinho, não se preocupe, que a gente consegue. Certo? Gente, então, coloquei aqui todos os pontos, né? Como é que a gente pode manter a constância na alimentação vegetariana. E pra gente fechar, eu queria dizer... Fechar, na verdade, que constância é hábito, é rotina e é execução diária. Então, vamos tentando, vamos fazendo, um dia de cada vez. Eu acho assim que a gente já consegue pensar em muita coisa diferente, abrir a cabeça, pensar fora da caixa, incluir mais do que excluir. E com o passar do tempo, com a prática, sempre respeitando seus limites e não pensando que o seu processo vai ser linear e não se cobrando para fazer perfeito, a gente vai conseguindo um dia de cada vez, um pouquinho mais. Certo? Vocês têm alguma dúvida, minha gente, sobre essa questão da constância? Deu uma clareada? Ou confundiu mais a cabeça? Me conta aí. Como é que ficou aí a cabeça de vocês? Como é que a gente vai manter essa constância na alimentação vegetariana? Se planejando, se educando, se acolhendo, praticando, entendendo a nossa motivação. E é isso. Beleza, gente? Que massa, perdão. Obrigada. Semana que vem, então, a gente vai estar de volta. Espera aí, semana que vem, deixa eu ver aqui. Minha gente, semana que vem a gente já vai estar. Na jornada. Karen tá dizendo, super clareou, porque é meu calcanhar de Aquiles. Que massa, Karen. Aí não, ela tá dizendo... Toda quinta é um empurrão santo, um estímulo para continuar. Que massa pra mim também. Eu acho incrível, eu adoro, é perfeito. Minha gente, na quinta-feira que vem, a gente já vai estar na nossa jornada. Então, todo mundo, no primeiro dia da jornada da alimentação vegetariana, vai ser bombástico. Conto com a presença de vocês pra gente conversar. Vai ser a semana toda, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. É isso? Quinta, sexta. Não é isso, produção? Né? Quinta-feira a gente começa a nossa jornada, dia 9. E a gente vai ficar com uma semana de lives gratuitas sobre alimentação vegetariana. Então, conto com a presença de vocês, participem. E a gente vai conversar bastante, tá bom? Um beijo, boa noite e até a próxima semana.